Graça e paz, queridos. Você que está nos assistindo aí da sua casa ou de qualquer outro lugar, você também da família Jeruel, nós amamos vocês, estamos com saudades de cultuar e celebrar o Senhor juntos. E você também, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione as notificações e compartilhe esse culto com as pessoas que você conhece, porque Deus irá falar com você. Prepare o seu coração. E nessa noite, eu convido você a levantar as suas mãos comigo, se você pode, a fechar os seus olhos, e nós vamos estar orando juntos nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Pai, rendemos graças a Ti. Nós colocamos, Pai, esse culto, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor tenha liberdade, Pai. Que o Senhor fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco através de cada louvor. Que nós possamos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Porque o Senhor tem liberdade. Porque aonde a Tua igreja está, o Senhor ali está também. E nós, Pai, hoje reunidos, Senhor, em cada lar, reunidos, Pai, em cada casa, nós te ofertamos, Senhor, a nossa adoração a Ti. Nós rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Seu nome, Pai, venha a ser louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Graça e paz, igreja. Aí na sua casa, feche os seus olhos e comece a liberar palavras de adoração a esse Deus. Senhor, nós queremos Te adorar. Nós queremos render a Ti o nosso louvor. Para Te adorar, Pai, é que nós nascemos. Para Te adorar é que existimos, Deus. Recebe o nosso louvor nessa noite. Recebe, Deus, a nossa adoração, Jesus. Recebe, Deus. Recebe o louvor que é devido a Ti, Jesus. Foi para isso que nós nascemos, Jesus. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos,
atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Glória seja dada a ti, Jesus. Amém, queridos. Nós agora vamos estar fazendo o nosso momento ofertório. E eu convido você, se você está com a sua Bíblia aí, a abrir comigo no livro de a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Segure aí a sua oferta, o seu dízimo, que nós vamos estar orando por você. Se você também prefere fazer uma transferência ou depósito bancário, ou também trazer aqui na secretaria da nossa igreja, de segunda a sexta, na parte da manhã e na parte da tarde, ou se você preferir que o nosso tesoureiro busque aí na sua casa, é só você entrar em contato. As informações estão aparecendo aí na sua tela. Eu convido você agora a levantar o seu envelope aí na sua casa, que nós vamos estar orando pelo seu dízimo e pela sua oferta. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos agora diante de Ti cada oferta, cada dízimo que os Teus filhos, Pai, têm entregue ao Senhor. Nós consagramos, Senhor, a Ti, porque nós sabemos que essas ofertas são como sementes lançadas no Teu reino. Nós colocamos agora, Pai, cada família em Tuas mãos, cada pessoa em Tuas mãos, que o Senhor venha a fazer abundar na casa dos Teus filhos, que a prosperidade que vem do Senhor venha estar, Pai, sobre a vida, sobre o trabalho dos Teus filhos, Senhor. Nós, Pai, profetizamos a bênção sobre cada casa, nós profetizamos a bênção sobre cada família. Nós colocamos agora diante de Ti e profetizamos a provisão do Senhor sobre cada lar. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar adorando novamente ao Senhor. Glória a Deus, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar rendendo a Ele o nosso louvor. Ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse até aqui. Ah, se o Senhor rasgasse os céus e viesse até aqui. Ei, se o Senhor descesse até aqui, o que você diria para Ele? Pois então faça isso nesse momento. Se imagine diante do Senhor e cante para Ele. Estão em Ti, minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui. Meu maior amor,
só você ficar, é só você ficar. Fica aqui, Jesus, fica conosco, Jesus. Para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, Deus. Fica conosco, Jesus. Para onde eu irei, Jesus? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Vamos declarar para onde eu irei.
palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplar ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Tudo que nós precisamos está em Ti, Jesus. Porque na verdade eu descobri, Jesus, que tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que nós precisamos e queremos e anelamos está em Ti, Jesus. Você pode adorá-lo aí nesse momento e dizer: Senhor, eu preciso. Eu dependo a cada dia, a cada momento, a cada instante, mais e mais. Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém. Eu quero compartilhar algo da palavra de Deus com você nessa noite. Deus, Ele tem ministrado já ao nosso coração nesse culto. Eu sei que Deus ainda fará muitas coisas ainda na sua vida, na minha vida, através da sua palavra. Quero compartilhar uma mensagem com você que tem como tema os testes da fé. Eu quero ler um texto de Hebreus capítulo 10, versículo 38. Se você pode e quiser aí na sua casa acompanhar comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 38. A palavra de Deus diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Há quem diga que a vida por si só já é um grande desafio da fé. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que a fé é o que sustenta a vida. A fé, ela é fundamental para todo aquele que deseja viver uma vida com Deus. E a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Primeiramente, nós precisamos observar que os justos aqui são aqueles que foram justificados por Cristo, porque na verdade de nós mesmos nunca seríamos justos diante de Deus, mas por meio de Cristo.
Cristo nós fomos declarados justos. Por isso ele diz que o justo viverá pela fé. Por que viverá pela fé? Porque na vida cristã tudo é conquistado por meio da fé. Tudo é alcançado pela fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa o que os busca. Então escute, sem fé você não pode agradar a Deus, automaticamente também não se aproximará dEle e consequentemente não será abençoado por Ele. Por isso nós precisamos tanto da fé, e é exatamente por meio da fé que nós desenvolvemos relacionamento com Deus. É por meio da fé que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Agora, é principalmente por meio da fé que nós somos forjados por Deus. As circunstâncias da vida são os testes da nossa fé. Você quer ver alguns exemplos disso? O que seria de Noé se pela fé não tivesse construído a arca quando nem chuva havia na terra? Imagine você o que seria de Moisés se não tivesse sido desafiado a viver pela fé diante de um povo murmurador e um deserto de 40 anos. O que seria de Davi se ele não tivesse olhado aquele gigante pelos olhos da fé e enxergado ele morto? O que seria de José se ele não tivesse acreditado no sonho de Deus, mesmo depois de ter sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente? O que seria de Elias se pela fé não tivesse a certeza que Deus mandaria fogo do céu, mandaria chuva na terra por meio da sua oração? Ou o que seria de Gideão se não tivesse acreditado em Deus quando foi para a batalha contra um exército enorme, apenas com 300 homens? O que a Bíblia nos revela é que no meio das adversidades, esses homens se tornaram poderosos na terra. Por meio da fé, do teste da sua fé, eles se destacaram e foram homens que marcaram a história da Bíblia Sagrada. E Hebreus 11 vai dizer que eles venceram tudo por meio da fé. Então a fé é algo fundamental, é algo essencial. Se não houver a fé, também não haverá relacionamento com Deus. Se não houver fé, também não haverá sobrenatural. Se não houver fé, não haverá o extraordinário. É por meio da fé que nós vivemos as coisas em Deus. E Deus, Ele testa a nossa fé por situações, Ele testa a nossa fé por circunstâncias, por adversidades. Às vezes não entendemos, mas enfrentar lutas, passar por momentos difíceis pode ser um grande teste da fé para mim e para você. Quando nós olhamos um exemplo de destaque na Bíblia Sagrada, é Abraão, que foi considerado o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão, ele creu em Deus, e ele não apenas creu em Deus, mas ele deu prova da sua fé. A sua experiência de fé foi tão relevante que a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado por meio da sua fé. Isso é a revelação ou a manifestação da graça de Deus. Abraão não foi justificado pelas suas obras, ele foi justificado pela sua fé. E ele diz que Abraão creu e isso lhe foi atribuído como justiça. Quando você olha para a história de Abraão, você consegue entender o porquê ele foi considerado o pai da fé. Porque ele foi testado na sua fé de 3 formas diferentes. E eu quero que você entenda algo. Abraão, ele foi testado na obediência pela fé.
Abraão, ele foi testado a esperar pela fé, e ele também foi testado a ofertar pela fé. O que eu quero que você entenda é que em algum momento da sua jornada cristã, em algum momento da sua jornada de fé, você também será testado. Nós também passaremos pela prova de Deus, pelo teste da fé. Assim como Abraão foi testado, nós também seremos. Abraão, ele foi testado a obedecer pela fé. E escute uma coisa que eu quero dizer para você. Talvez seja esse momento que você está vivendo hoje, é o teste da obediência para você. Abraão foi testado a obedecer apenas por uma palavra de Deus. Abraão obedeceu, mesmo saber para onde ia. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, você vai encontrar o seguinte, olha: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A única coisa que Abraão tinha era uma palavra de Deus: sai. Era a única coisa que ele tinha. Abraão não sabia para onde ia, não sabia do que ia viver, não sabia como ia sustentar a sua família. Abraão não tinha nenhuma garantia e nenhuma certeza. Ele tinha uma palavra de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era a única coisa que Abraão tinha, uma palavra de Deus. Mas escute, isso foi o suficiente para Abraão obedecer pela fé. Foi o suficiente. Tem coisas que Deus, ele pede de nós que não dá para explicar. Vão existir momentos em que ele vai te conduzir para a palavra, para verdades, para revelações que você precisa obedecer pela fé. São momentos que nós encontramos e aí você precisa simplesmente obedecer. Parece loucura, mas é o agir de Deus. Quantas pessoas ao redor de Abraão não deveriam ter pensado: Abraão, você está louco? Vai abandonar o teu conforto, vai abandonar a sua família, a sua parentela e vai para um lugar que você nem sabe aonde é. Mas a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu a palavra de Deus. Abraão estava sendo testado na fé. Abraão estava sendo testado naquilo que ele declarava, que acreditava, que cria. Agora, algo interessante nós encontramos aqui: condicionado à obediência está a promessa de Deus. Quando você é desafiado a obedecer pela fé, você precisa entender que junto da obediência vem a promessa. Junto da obediência vem a bênção de Deus. Deus disse assim: sai, porque de ti eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Deus, ele dá uma palavra de ordem a Abraão, mas junto com a palavra de ordem ele traz a promessa. Mas essa promessa estava condicionada à obediência. Abraão obedeceu. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus havia prometido se cumpriu na vida de Abraão. Então escute o que eu quero dizer para você: existem promessas de Deus sobre a sua vida, existem promessas de Deus sobre a minha vida, e elas estão condicionadas à obediência pela fé. Quando você crê na palavra de Deus, quando você crê naquilo que Deus liberou sobre a sua vida, e você segue pelo caminho da obediência, logo à frente você encontrará a bênção de Deus. Então a primeira coisa que nós encontramos no teste da fé é a obediência. Abraão também foi testado a esperar pela fé. E esse teste do esperar é muito difícil. Esperar pela fé fala de você ter que controlar a ansiedade, controlar os seus desejos, controlar o tempo que não pertence a nós. E a Bíblia diz que Abraão, por 25 anos, esperou para ver o filho da promessa nos seus braços. Deus havia liberado uma palavra sobre ele.
Deus havia falado que lhe daria um filho. Deus havia feito uma promessa, mas Deus testou Abraão. Deus provou Abraão no tempo. O tempo da espera é algo muito difícil. Escute o que eu vou dizer para você. Não adianta querer dar uma mãozinha para Deus. Não adianta. No tempo da provação, no tempo da espera, você precisa crer e entender que o tempo certo pertence a Deus, não a nós. O tempo certo pertence a Ele. Abraão e Sara, de alguma forma, tentaram antecipar a promessa. De alguma forma tentaram fazer que aquilo se tornasse realidade antes do tempo, mas não era a maneira e nem o tempo de Deus. Não era. E então a Bíblia diz que eles tiveram que esperar por 25 anos para que aquilo se tornasse uma realidade. Escute o que eu quero dizer para você. O tempo é um agente de Deus para provar a nossa fé. O tempo é um agente de Deus para testar a fé do homem. Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, situações de desespero, situações de ansiedade, situações em que você não sabe o que fazer, aonde recorrer, e aí você precisa de um milagre agora, de um milagre hoje. Você está segurando em uma promessa que Deus te fez, mas escute, vai ter que passar pelo tempo de Deus. É o teste da fé. Vai se cumprir, chegará o momento, mas quem determina o dia, a hora, é Deus. Então Abraão foi testado a esperar pela fé, mas condicionado a esperar pela fé, vem a maturidade para viver a promessa de Deus. Talvez você esteja esperando por muito tempo algo que Deus te prometeu. Talvez você está vivendo essa realidade, está sendo testado na espera, está sendo testado na paciência, mas escute o que eu vou dizer para você. O tempo traz a maturidade, e Deus está nos preparando para viver a plenitude de tudo que Ele nos prometeu. Somos testados na fé a esperar. Nós somos homens, seres humanos, e queremos ter o controle de tudo, queremos ter o controle das coisas, queremos ter o controle do tempo, mas quando se fala a respeito do domínio que está sobre nós, que é o domínio de Deus, o homem não tem poder para determinar o dia nem a hora, o homem não tem poder para determinar o quando, o homem não tem o poder para dizer se vai ser hoje ou amanhã. Ele precisa esperar pela fé. E Abraão teve que esperar 25 anos para poder então ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Talvez você esteja vivendo um conflito, talvez você esteja vivendo hoje dessa maneira, esperando algo acontecer, esperando o milagre de Deus, esperando por uma promessa que Ele lhe fez. Escute, Deus Ele não falha, Deus Ele não tarda, Ele não vem antes nem depois, Ele faz tudo no tempo certo. Deus está trazendo maturidade, Deus está preparando você, Deus está forjando você por meio da fé, para que você possa viver a plenitude daquilo que Ele te prometeu. Para muitos era tarde, para muitos Abraão já estava avançado em idades, para muitos Sara estava na fase de impossibilidades, mas para Deus não. Para Deus foi o tempo certo. O Isaac veio no tempo certo. Então entenda isso, nós somos testados a esperar pela fé. Abraão também foi testado a ofertar pela fé, e nós também seremos. Quero que você entenda que ofertar aqui não significa apenas financeiramente, mas o ofertar significa entregar tudo aquilo que Deus lhe pedir. No contexto de Abraão, Deus lhe pede aquilo que ele tinha mais valor, aquilo que ele mais amava. Deus pede então o seu filho, o seu único filho a quem ele amava. A realidade da prova da fé de Abraão foi entregar o seu filho amado para ser sacrificado a Cristo, sacrificado ao Senhor. E eu quero que você entenda isso. O teste de ofertar pela fé
muitas vezes vai mexer com aquilo que você ama, vai mexer com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. E Abraão foi testado assim. Ele foi testado a obedecer e ofertar pela fé. Entregar o Isaac não seria fácil. Entregar o seu filho amado. Imagine você a dor de Abraão. Imagine você o quanto foi difícil para ele ter que abrir mão do filho que ele tanto esperou, aquele que foi prometido por Deus e agora então requerido. Mas em Gênesis 22:2, a palavra de Deus diz assim: e Deus lhe disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Existem momentos em que Deus vai nos provar a ofertar pela fé. E escute o que eu quero te dizer: por mais que seja algo que você ame, entregar é melhor do que reter. Entregar é melhor. Se Deus ele pediu, então entregue. Se Deus falou com você, então oferte. Porque quando Deus pede algo de nós, é porque Ele tem algo muito melhor, muito maior para nos entregar. A Bíblia diz que Abraão, no seu coração, já havia ofertado Isaque. Mas ele chama então o seu moço, ele pega o seu filho, ele prepara todas as coisas e ele vai em direção a Moriá. A Bíblia diz que quando ele está no pé do monte, ele diz para o seu servo: fique aqui e me espere. Eu e o menino vamos subir, vamos adorar ao Senhor e voltaremos. A palavra que Abraão libera é uma palavra de fé. Ele sabia que Deus havia pedido a oferta, mas ele sabia que Deus também iria prover o milagre. Por mais que ele tivesse que matar Isaque, ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão tomou uma atitude mais difícil da fé, ao entregar o seu filho, a dar Isaque como oferta ao Senhor. E escute o que eu vou dizer para você: eu não sei o que Deus vai te pedir, eu não sei. Eu não sei o que Deus vai exigir de você, o que Ele vai pedir para você entregar, mas condicionado a entregar, ao ofertar pela fé, está a provisão de Deus. Deus ele provê na vida daquele que entrega, daquele que oferta. A Bíblia diz que Abraão está ali no monte, e ele então prepara todo o sacrifício. Isaque olha e fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão então coloca Isaque sobre o altar, prepara então para imolar o seu filho. De repente, um anjo brada do céu e diz: Abraão, não faça mal ao menino. Agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão olha e encontra um carneiro, e entende que ali haveria então a provisão, ali haveria o milagre de Deus, e ele então sacrifica aquele carneiro. Escute o que eu vou dizer para você: Abraão colocou o nome daquele monte: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quando você oferta seguindo a direção de Deus, quando você oferta aquilo que Deus lhe pede, Ele traz provisão sobre a sua vida. Nada falta para aquele que oferta, nada falta para aquele que entrega, nada falta para aquele que pela fé ouve a voz de Deus. O teste da fé, ele acontece para todos nós. Agora observe, a Bíblia diz que Deus proveu a oferta no lugar de Isaque, e Abraão, por não ter negado entregar o seu filho, a palavra de Deus diz que ele se tornou grande. A Bíblia diz que Abraão se tornou um homem notável, e não apenas para a sua família, mas a Bíblia diz que por meio de Abraão todas as nações seriam abençoadas. O que Deus fez na vida de Abraão é muito mais além do que aquilo que ele havia imaginado, muito mais do que ele havia pensado, porque ele seguiu pela fé aquilo que Deus havia determinado. Abraão obedeceu pela fé quando Deus mandou ele sair da sua terra. Abraão esperou pela fé quando a promessa ainda não havia acontecido. Abraão ofertou pela fé quando Deus lhe pediu o que ele mais amava. O
que eu quero que você entenda é que nós estamos vivendo o teste da fé. Nós estamos sendo provados por Deus, mas quando Deus prova, é para poder mostrar o tamanho da nossa fé, para nós mesmos, não para Ele, Ele já conhece, mas para que você saiba aonde você tem pisado pela fé, e para que você entenda que coisas maiores virão para aquele que crê. Coisas maiores virão para aqueles que vivem pela fé. Não existe evangelho sem a fé. Não existe cristianismo sem fé. Não existe vida cristã. Não existe poder sem a fé. Nós vivemos pela fé, nós caminhamos pela fé, nós olhamos pela fé, nós pensamos pela fé. É isso que Paulo vai dizer. Ele diz: olha, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por aquilo que cremos. Nós não estamos condicionados e presos àquilo que nós estamos vendo, ou aquilo que está acontecendo. Não é a circunstância que vai determinar, não é o problema que vai dizer, não é a situação que vai dizer o que vai acontecer. É a fé em Deus, é a fé no poder que há em Cristo, é a fé que move tudo na nossa vida. E eu quero que você entenda isso. Nós estamos sendo testados. De alguma forma Deus está provando a nossa fé, talvez pela obediência. Talvez o grande teste que você está vivendo é o obedecer a palavra. Talvez você está sendo testado a esperar o tempo certo de Deus. Talvez essa tenha sido a sua prova. Mas quem sabe você está sendo testado por Deus a ofertar pela fé, a entregar algo que Ele já te pediu, a entregar algo que Ele já colocou no seu coração. Então escute, se você crê naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus ensinou, naquilo que Deus está fazendo, então caminhe pela fé, ande pela fé, porque a vitória, ela vem por meio da fé. O texto que nós lemos diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele. Escute, o prazer do Senhor está naqueles que vivem pela fé. O prazer do Senhor está naqueles que estão dedicados à fé, a viverem a realidade da fé, e mesmo diante das adversidades não recuam, continuam firmes, porque sabem e creem que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. A palavra que eu quero deixar para você nessa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu quero transmitir para você, é que por vezes nós seremos testados, por dias seremos provados por Deus na fé, naquilo que cremos. Por muitas vezes confessamos a palavra, por muitas vezes falamos do poder de Deus, por muitas vezes declaramos coisas extraordinárias, mas quando somos testados, precisamos manter a fé, precisamos permanecer na fé. E eu quero orar com você. Eu quero orar profetizando e declarando isso em nome de Jesus, que você viva pela fé, que você não viva pelas circunstâncias, que você não viva pela situação, que você não viva pelo sistema, pelo governo, que você não viva pelos homens, mas que você viva pela palavra de Deus. Nós vamos orar. Feche seus olhos se você pode ir agora na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que essa palavra se torne viva, poderosa e eficaz agora sobre a vida dos teus filhos, que eles possam ter a experiência profunda e verdadeira contigo por meio da fé, que possamos viver além do natural, que possamos viver além da circunstância, além dos problemas, além das adversidades, que possamos viver fundamentados em Ti, ó Deus. E em nome de Jesus, que a fé possa nos levar a coisas extraordinárias, que a fé possa nos levar a ter experiências verdadeiras contigo, que a fé possa nos levar, ó Deus, a experimentar o milagre, e a promessa possa se tornar real.
eu oro agora, declarando isso sobre a vida dos teus filhos, que só possa fortalecê-los na fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar dando a bênção apostólica, encerrando o nosso culto, e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Se você pode, estenda uma de suas mãos aí na sua casa, e eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.